Shalom, shalom, Haverim, Haverot. Como vocês estão? Se aproximando agora a festa de Purim, né? E vamos ao estudo de como você celebrar, né? Este ano deu para nós organizarmos todas as festas, né? Na sua sequência, né? Já explicamos como Hanukkah, né? Funciona. E aqui está o ano judaico, certo? Que é o ano 5.783. Se eu colocasse só o ano judaico, algumas pessoas que estão começando agora no caminho da Techuvá não entenderiam. Então, eu tenho que explicar que este ano equivale ao ano de 2022 ao 2023, até setembro, certo? Quando tiver a festa de Hanukkah de novo. Aí vai virar já o ano, 5.784, e assim sucessivamente, certo? Porque o ano não é como o ano de 12 meses no sentido romano. Não, nós temos um outro calendário. Em outra aula eu explico sobre isso, certo? Mas aqui é o ano judaico, 5.783, e o 2023 é o ano que nós estamos, certo? É uma festa judaica que comemora a salvação dos judeus persas do plano de Amã, certo? Então, judeus persas, por quê? Porque eles estavam lá no domínio persa, né? Então, alguns determinam que seja dito dessa forma. Mas judeu é judeu, certo? Para exterminá-los, Amã, nós vamos ver que até os inimigos de Israel sabem como escolher o nome, né? Logo Amã, né? E o inimigo número 1, né? Chegou a escolher um nome bem parecido da mesma raiz. No antigo império, Aquemenida, tal como está escrito no livro de Esther, um dos livros do Tanakh, certo? CH, esse CH, algumas pessoas eu vejo escrevendo, Raverim, Machia, Chia com CH, como se fosse no português. Aqui não é português, certo? Além de ser um acrônimo, aqui é a fonética do hebraico. Senão não é tradução, é uma transliteração, certo? Então, aqui o CH, certo? Seria com som de R, certo? Então, vamos lá. Significado da festa. A festa de Purim é celebrada todo ano em 14 de Adar, certo? Porque dia 13 de Adar foi o dia por sorteio escolhido por Amã, o antissemita, para matar os judeus. Se você for ler o livro de Esther em hebraico, na lista dos filhos de Amã, vai estar com as letras minúsculas, indicando que toda vez que se diminui, se humilha, certo? Então, é diminuído o nome e, por isso, uma das coisas, dos fatos, certo? É que Josué, em hebraico, não pode ser Yeshua, porque se eu disser que é diminuído, aí vai dar uma confusão, porque eu estaria dizendo, defendendo uma tese que se humilha Yeshua. Então, na cultura judaica, toda vez que coloca o nome reduzido, se diminui alguma coisa, não se exalta, não cresce, né? Então, seria humilhação, certo? Então, comemora a salvação do povo judeu na antiga Pérsia, da trama de Amã, de onde também sai a palavra Hamas. Olha só, botou um S e da mesma raiz. Hamas, você sabe quem é, né? Terro tracinho uristas, né? Que significa violência. Hamas em outras palavras, violência, certo? Então, Amã, quando deu isso, significa dizer que o caráter dele era de violência. Essa festa é muito importante e Yeshua é o nosso libertador. Como então celebrar, certo? Indica-se que foi celebrado, certo, pelos judeus. Não aparece ela claramente
Bíblia, na Brit Hadashah, mas tem alguns indicativos da festa na pessoa de Yeshua, e além disso, certo? Também devemos entender que todas as festas principais são mencionadas, mas tem uma festa em João, capítulo 5, que diz uma festa. Então, é uma festa. E que não foi mencionada. Então, é um indicativo de que pode ser, certo? Forte, por sinal. Purim, certo? Então, Yeshua, tudo que indica, celebrou Purim. João 5, primeiro. É o que vamos ver agora, certo? Então, vamos ver como celebrar. Primeiro, ouvir a Megilá, certo? Megilá rolo, certo? De Esther. Pessoalmente, certo? Então, de preferência, você vai fazer no pessoal. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Bota os fonezinhos e ouça o livro de Esther. Principalmente a parte do Amã, né? Que eu estou olhando aqui. A parte do banquete começa no 7, né? Que Esther começa... Mas se você for pegar do sorteio, né? Então, ele está com a frustração, vai ser do 4 em diante, por aí. Então, é muito bom você ler. Mas Meglad Esther quer dizer que você vai ler o rolo de Esther, né? Pode ser a passagem do jantar até a perseguição, certo? Então, você veja que 7 aqui seria o jantar, certo? Mas você pode ler o livro se tiver mais tempo. Mas vamos dizer, eu não estou com tanto tempo assim, que a gente sabe que tem o dia corrido, né? E seria a questão de ler pelo menos do jantar até a perseguição. Desde que seja na véspera de Purim, certo? Vamos ter a data aqui. E durante o dia, melhor que seja em hebraico. Mas quem não sabe ler de maneira que ouça, né, e entenda o hebraico, num local ao ar livre ou através de uma porta ou janela aberta. Por quê? Para passar o recado de salvação para todos. Né? Então, se não pode, faça em português. De preferência em hebraico. Essa é a melhor parte, né, da festa de Purim. Doe caridade aos pobres. Em todas as épocas as pessoas passam por dificuldades, mas ainda na época que estamos agora. Então, veja, depois desse abalo todo, né, e também a deflação foi embora e agora a inflação chegou, né, combustível subindo e tudo mais, então vocês prestem muita atenção que não podemos negligenciar isso, né? A tzedakah, né? Eu coloquei do jeito que estava lá no estudo, mas eu discordo um pouco da palavra caridade, tá bom? Mas prefiro aqui, ó, tzedakah, certo? Mas quando estamos no formato de uma comunidade, seja vocês ficando nessa Beit, que é a Beit Haverim, indo para outra também, certo? Deve saber os fundamentos do Maaser, dízimo, certo? Inclusive, conversamos hoje alguns pastores, claro, não vão aceitar, mas o fundamento é bíblico, né? E tzedakah, ofertas de justiça, não caridade, oferta de justiça. É justiça eu fazer doações, contribuições. Não, mas é segundo o que você propôs no coração, certo? Mas se eu der a mais do que o maaser, certo? Ou der a menos do que o maaser, seria uma oferta de justiça. Seria uma tzedakah. Tem tzedakah de vários níveis, certo? Para que nesse mundo não sejamos enganados, nem sejamos privados das bênçãos referentes a generosidade. A questão de ofertar, de doar, de contribuir com a obra, com uma comunidade, ajudando pessoas necessitadas, é bênçãos referentes à nossa generosidade. Não que a gente vá fazer pensando na bênção.
Tem que ser algo do seu caráter, mas vai virar algo do seu cotidiano se você cumprir, certo? Que cumprimos também o chamar quando diz amar, né? De todas as suas posses. Vocês vão ver amar a Deus, né? De todas as suas forças, de toda a sua alma, mas diz de todas as suas posses, né? Algumas versões diminuem dizendo força, mas força é força do braço, é aquilo que você ganha pelo trabalho, certo? Na palavra ali, então, posses, né? Poder monetário, amar a Deus com seu poder monetário, né? Então, seria isso daí a prosperidade, né? Não precisa sair de casa para fazer a doação, né? Isso daí eu passei já a semana, Baruch Hashem por isso, que o Eterno manda e a gente tem como já, entendendo o Teshuvá, né? O retorno vai já aplicando. Basta saber que poderia repassar para um rabino, caso você fizesse parte de uma comunidade, né? E confiasse no rabino. Não é todo rabino que você vai confiar. Claro. Mas você confia no rabino, pronto, passa para ele e esquece, tá? Agora, sobre o poder da pessoa do rabino. Mas, caso não, você pode fazer um Pix para alguém realmente necessitado, né? Ou desempregado, por exemplo, ou você é de uma congregação cristã, que também eu tenho um público cristão. Então, pode ser que você chegue e diga, não, eu não confio no pastor, no mesmo caso aqui, mas se você confia, você repassa, pelo menos, isso aí não pode faltar, em uma congregação que repasse aquele valor para assistência social. Eu acho essa parte muito difícil, por isso. Já se você diz ao rabino, esse daqui é para tzedakah, ele vai aplicar em tzedakah. Aí o sistema cristão já é mais diferente, certo? Porque você não pode chegar e determinar, no pensamento cristão quem manda é o pastor, quem administra é o pastor, entendeu? Aí, por isso que está tão sujo o evangelho, porque não estão seguindo do jeito certo. Então, o certo não é dar poder a uma pessoa, é a comunidade, certo? Quando tiver 2 ou 3 reunidos, pronto. Então, ali eu estarei, né? Através de quê? Dos ensinos, né? Que ele passou. Envie alimentos. É uma forma também, certo? De tzedakah. Aqui é uma mitzvah sem contato. Se for dizimar em forma de alimento, toda mulher deveria enviar no mínimo 2 itens de alimento para uma amiga e todo homem faz o mesmo para um amigo. Não é preciso saber haver entrega pessoal do item, certo? Não precisa. Portanto, enviar através de um serviço de entrega. Hoje temos, inclusive, Uber, né? Motoqueiros e etc., correio, etc. Formas de você mandar, né? Entregar. Coloca uma bela surpresa na porta do seu amigo, são maneiras perfeitas, aceitáveis de cumprir essa mitzvah. Aí ele vai perguntar, foi você? Aí você disse, foi. É por quê? Por causa de Purim. Eu guardo Purim. Ah, é assim que faz? Que bacana. E vai, já vai contagiando, né? Purim é uma festa feliz, é uma festa que passa alegria, né? Tudo em memória. Na verdade, você não precisa carregar o item por si mesmo, né? Pedir alguém para comprar e entregar o presente em seu nome já concretiza essa mitzvah, né? Realize uma refeição festiva, né? Há alimentos kosher, certo? Vamos lá, certo? Tem que ser kosher. Não pode fugir dessa questão, não. Yeshua guardava alimentos kosher. Comia só alimentos kosher. Paulo só comia alimentos kosher. Pedro, então a gente está imitando, né, os nossos rabinos. Então, a refeição é a comemoração da liberdade, certo? É algo alegre que devemos ter isso em mente. Nos chamaram amanhã para um encontro de pessoas para se alegrarem juntos, tudo saudável, e na véspera de Purim.
Entenderam? E Exu é o nosso libertador. Pode ser um grande lanche, algo apetitoso, preparando uma bela mesa e chamando os familiares e amigos para não passar sozinho. A ideia é não passar sozinho. Ah, mas eu não conheço ninguém e tal. Pelo menos alegre com a esposa, amigo, vizinho, chama. Antigamente se dava, por exemplo, quando um vizinho novo chegava na rua, ele chegou na rua e tal. Pegava-se, comprava um bolo, desses que você vê hoje já pronto, e dava, batia palmas e entregava ao vizinho pessoalmente. Isso daqui é para dar umas boas-vindas para você. Qual é a ideia? De se dar cá, certo? É um gesto de amor. Aí o vizinho disse, mas o que é que você quer com isso? Não, só lhe dar uma boa recepção. Só. Fique à vontade e se retira. Ou seja, você não vai forçar um convite, entendeu? Celebre conectado, né? Então, deseje feliz Purim. Purim Sameach. Purim Sameach. E como Exu ensinou, quando fizer um jantar, chame pessoas que não podem retribuir. Você, o que você acha que seria? Purim, né? Então, é uma citação de Purim quando ele diz assim, quando fizeres um jantar, chame quem não pode retribuir. Então, é possível, certo? É possível, sim, você fazer isso. Mas o que é que você faz? Não, eu vou chamar fulano porque vai me dar presente. Está errado. Não está de acordo com a mensagem do Evangelho. Ah, você está indo na contramão. Sim, estou praticando a palavra. É ir na contramão dos interesses pessoais e não do mundo. Certo? Esse mundo é do Machia, foi feito exclusivamente para Machia. Certo? Então, independente se você acredita que é Yeshua ou não, foi Machia. Certo? Pode se doar para alguém nesses dias também. Certo? Quanto mais secreto, melhor a doação, certo? Faça creplar e Haman Tashen. Né? Haman Tashen. Que é o quê? Essa é a etapa do menu de Purim, a comida, né? São duas sugestões. A partir dessas, vocês vão entender a ideia, né? São clássicos, não quer dizer que são únicos, certo? Vocês podem dizer menu de Purim e já vai aparecer uma lista, mas essas aqui vão estar entre as principais. Ao redor de um recheio, certo? Amantashen são biscoitos no formato de triângulo. Olha só, recheados com geleia, porque, gente, é muito bom você ter geleia, mas não comprar essas no mercado. Às vezes não é bom. Só se você olhar se ela é coxa. Porque ela normalmente, a de morango, não é feita com isso. Nada de morango é feito com isso. Né? Sempre que for falar de alimentação, a gente está falando assim, mas a gente vai ter um vídeo específico sobre dieta kosher. Estou terminando na Brit Hadashah para fazer 2. Um do Taná e um da Brit Hadashah. Né? Então, outros recheios também. Né? Creplar, que é pastéisinhos cozidos, recheados com carne ou frango. Eu quero fazer assado. Pode ser, mas não vai ser o creplar, né? Mas pastéisinhos cozidos, recheados com carne ou frango. Aí você diz, eu vou fazer um pastel, né? Vou fazer biscoito no formato de triângulo também, né? Vou fazer comidas assim, nesse formato. Então, alegres, né? Então, é uma festa de alegria. Leia muitos artigos de Purim, estude, certo? Mesmo depois da festa, é muito bom. A melhor maneira de manter o espírito de Purim pulsando dentro de você é mergulhar nos artigos, na história, saber o porquê, que data cai, saber o porquê de se arrumar, né? Pois o objetivo das festas bíblicas é manter na lembrança o significado real. Toda festa bíblica ela vai passar uma ideia de limite, né? Mas algumas coisas que aqui mais na frente eu vou falar passam uma ideia de que não é para ter limites, né? Então, se não for bem explicado, e a maioria não explica,
passa uma ideia de libertinagem. E aí não é o que a festa de Purim ensina. Então, quem vê e normalmente é muito áspero, vamos dizer assim, para não dizer outra palavra, ele vai categoricamente dizer: eu estou para me santificar, eu estou para fazer o retorno, e eu estou vendo esse mudanismo, então ele não vai querer guardar Purim do jeito que ensinam por aí. Aí, decore a casa, né? Mesmo se você não vai ter muitas novidades, nem receber visitas, Purim ainda é Purim. Decore a casa, deixe ela bem bonita, né? Bem colorida. Você pode decorar a sua casa para entrar no clima, pode escolher um tema, fazer compras online, criar um ambiente de Purim. Você pode também imprimir, decorar a casa. As crianças vão amar essa parte, né, de Purim. O clima festivo, né? Vestir a menina de Esté, né? Ela vai amar, né? Então, vestir-se de judeus, né? Coisa bem. Você, como a mulher do lar, o pai de família, camisas bem coloridas, né? Bonita, né? Será apenas uma sexta-feira, às vezes quando cai na sexta-feira, né? Aí lembre-se que não vai ser só um dia comum. No caso agora vai cair não na sexta, certo? Mas aqui, às vezes cai na sexta, por isso que eu coloquei, né? E não é, a mensagem não é de mais uma sexta-feira, né? Será Purim. Lembrando que é uma festa alegre e de consagração. Não se esqueça do Shabat, certo? Quando cai na sexta, você não pode esquecer do Shabat, né? Então, esse mês, aí fica um certo dilemazinho, né? Vamos lá. Quando cai na véspera do Shabat, Purim tem que ser alegre. E a refeição do Shabat tem que ser muito mais alegre ainda. Então, vocês vejam que quando cai assim, é bacana. Mas, esse mês caiu na segunda-feira, ao pôr do sol, dia 13 de Adar, né? Aliás, dia 14 de Adar, né? Vai ser o 6 de março, mas o dia 13 de Adar, né? Cai na perseguição, cai exatamente dia 6 de março, mas quando cai na sexta. Então, a comemoração, a véspera já é ali, já é 13, dia 6 de março, certo? Agora. De 2023, agora. Mas quando se comemora, que faz a virada, é dia 14, certo? É dia 14. Então, é importante não esquecer o quê? O Shabat, né? Portanto, entre todas as atividades que você programou para si mesmo, esteja certo de reservar tempo para tomar o banho, certo? Ritual no Shabat. Teve lá. Aí vem algumas pessoas dizendo, como? Porque o judeu, no judaísmo, não tem polêmica de rebatismo, certo, gente? Eu falo isso para os cristãos que tem essa polêmica, tá? Mas vai rebatizar porque não valeu, não sei o quê. Você rebatiza quantas vezes você quiser. O judaísmo, na visão judaica, não tem isso. Desde que você tenha consciência do que está fazendo, certo? Então, no Shabat, nas vésperas do Shabat, sempre você vai tomar um banho, que significa purificação, tá bom? Então, tem um ambiente, tem a água correta, depois a gente fala sobre isso, para fazer o mikve, certo? Teve lá a imersão. Então, cozinhar e funciona, gente. Funciona. Certo? Funciona, com certeza já fiz no mar. Funciona. Vocês vão no mar, deixa a água por aqui, desce, faz a benção e quando sai, você sai revigorado. Cozinhar, certo? Cozinhar. Comidas saborosas, né? Alegres, com formatos diferenciados. Limpar, certo? Limpar é muito bom, porque a limpeza passa uma ideia de consagração. Por isso que diz, limpou, procurou a dracma, né? Entendeu assim? Então, teve uma purificação ali para poder achar a dracma. Então, não tem um solde aí. Né? Tudo mais que normalmente é feito para honrar o
Shabat. Porém, tem o paganismo do carnaval em algumas interpretações de Purim, certo? A máscara colocada, máscara de carnaval, é exatamente o paganismo do carnaval, certo? Mas alguns dizem, não, é porque a máscara é para esconder. Eu não enxergo dessa forma, né? Cada um tem a sua desculpa, né? Mas ficar igual com o mundo, Yeshua ensinou, vocês não são do mundo. Então, é exatamente o que faz muitos não querer guardar Purim, certo? É justamente essa parte aqui. E quem disse que eles querem que você guarde? Entendeu? Não. Você deve guardar porque o Eterno deixou registrado lá a festa e é parte das festas judaicas. É certo? Nós que estamos seguindo o caminho da santidade, que nada do mundo nos deve ser atrativo, nem a cobiça dos olhos, nem a cobiça da carne e nem a soberba da vida. Não podemos ter essa vontade de querer fazer dessa forma, certo? Quem faz deve ter consciência de que pelo menos as máscaras deveriam ser diferentes, né? Então, não igual, parecida com as do mundo, né? E normalmente os textos que fala sem limites, né? Fala que foi sem limites. Não nessa época a alegria sai as regras e fica sem limites. Então, essa ideia de sem limites é justamente o ponto onde muitos estão discordando, e eu discordo dessa parte, pelo menos o que foi mostrado para mim, através de ortodoxos, de pessoas que já praticam nesse sentido, é paganismo. Não tem, não é o mesmo atrativo. Eu não busco a aprovação de homens, eu busco a aprovação de Deus, do Eterno, certo? Então eu tenho que dizer a verdade. Então é paganismo, sim. Então eu discordo disso. É a festa de jejuar, certo? Antes da festa, certo? Antes do período da festa, de preferência jejum total. Você pode porque jejum é para entristecer a carne, né? Desde que seja antes da festa, ou seja, de manhã, dá certo ainda para você jejuar. Você jejum um dia, pronto, domingo, você jejuma. Mas, quando entrar a festa, alegria, festa, né, diversão, tudo de acordo com o temor do Eterno, né? Você tem que ter temor sempre. Purim na Brit Hadashah. Não aparece a palavra Purim. Não aparece, certo? Apesar que alguns comentaristas apontam que o versículo de João 5, como eu falei, uma festa, e não 3 é Purim. Por que não 3? Porque é Pesach, Shavuot e Sukkot. Está registrado também Hanukkah em João 10, 22, que não, né, não está vamos dizer assim, na Torá, né? Na Torá não está. Mas está indicado na Brit Hadashah em João 10, 22. E aí? De todas as festas, faltou o quê? Purim. Né? Faltou Purim. Né? Então, indicando que é uma festa não mencionada, ou seja, porém a mensagem de libertação é viva na Bessorot, que é Evangelhos, certo? Boas novas. Considerações finais. Guarde essa festa com santidade e alegria e não errarão, certo? Aqui eu coloquei, ele modificou. Erraram, ficou. Então, lembrando que o livro de Esté, segundo a Megillah, Esté, toda vez que está escrito. Imagina quando eu escrevo Ben Davi. A luta que é para mim escrever. Viu? Ben Davi, ele bota M. Ele bota M. Então fica dando pitaco direto e modifica às vezes. Realmente é assim. Então leia, certo? Segundo a Megillah Esté, toda vez que está escrito na Megillah, o rei, sem outra especificação, por exemplo, sem Assuero,
né? Pode se tratar também do rei do universo ou do Mashiach. Certo? Então, no livro de Esther, em hebraico só, vai aparecer no capítulo 2, versículo 20, na frase, todas as mulheres voltarão. Nessa frase, você vai ler de trás para frente, você vai ver em palavras, certo, o tetragrama. Em cada frase você vai ver de trás para frente. Começa com re, né? Re, aí, vav, certo? Depois, capítulo 1, versículo 20, né? Aparece. Capítulo 1, versículo 20. Depois vai aparecer no capítulo 4, versículo 13, né? Com a frase 13. Não suponha tal. Diz, venha o rei Amã hoje, né? Porém, tudo isto não me satisfaz. Então, venha o rei Amã hoje, né? Em hebraico, aparece já do jeito certo. O tetragrama, bendito seja o Eterno. Yod, Re, Vav, Re. Palavra por palavra. Bendito seja o nome dele. Certo? E você vai ver também em 7:7, né? Que mal contra ele já estava determinado. Que o mal contra ele já estava determinado. Também vai aparecer as palavras, né? Do nome as letras do nome do Eterno, né? Então, o Eterno está presente por trás da história. Entendeu? Pode se tratar também do Rei do Universo, santo bendito seja ele, ao qual enviou seu filho. Olha como se escreve Mashiach, gente. Mashiach. Vendo aí, ó? Não é o CH ali no IA e acabou a palavra, não. Certo? É assim que se escreve Mashiach, ungido, né? Para seu representante e rei Messias. O governante de Isaías 9:6. Tá bom? Então, tá aqui as referências, vocês podem desfrutar delas. E bendito seja o Eterno que terminamos mais um estudo. Shalom, shalom, lehitra.